Há 4 anos atrás a gente viu o lançamento no cinema de O Abutre. Ele concorreu ao melhor roteiro original e acabaria perdendo para Birdman a inesperada virtude da ignorância. Não questionando essa decisão, mas entre os indicados daquele ano, não só para melhor roteiro, mas entre todos os filmes, os que mais ficaram comigo, a ponto de eu frequentemente lembrar enquanto vejo outras coisas, foram Whiplash e O Abutre. O diretor do Abutre, o Dan Gilroy, lançou outro filme também com o Jake Gyllenhaal no papel principal esse ano. E acho que os dois têm muita coisa para dizer sobre a cultura empreendedora. E já vamos falar mais sobre isso. A trama principal do Abutre gira em torno dos Nightcrawlers, gente que trabalha nos Estados Unidos ouvindo a frequência da polícia no rádio e aparecendo nas ocorrências para tentar gravar cenas fortes para os jornais da madrugada e especialmente para os jornais da manhã. Todos trabalham em freelance, vendendo as gravações para quem paga mais, o que cria um ambiente propício para um mercado específico em volta de cenas de violência que ocorrem em bairros ricos e sejam de pessoas brancas atacadas por minorias. O filme captura muito um sentimento alarmista da televisão americana e tem bastante coisa para dizer sobre formas de violência, ou mais especificamente, a forma que a gente consome ela. Mas acho que tem alguns pontos no filme até mais relevantes do que a crítica bastante objetiva à imprensa americana. O fato é que o personagem principal, o Louis Bloom, em alguns momentos parece uma caricatura bizarra dos coaches de empreendedorismo da internet. Sabe aquelas pessoas que fazem vídeo ou aula paga sobre como alcançar seus objetivos e fazer dinheiro, mas que tá na cara que nunca passou dificuldade e não tem nenhuma consciência das portas abertas que teve para chegar onde chegou? É comum ver isso no arquétipo do vilão de empresário ganancioso que não tá nem aí pras pessoas, mas o Louis não é o caso. Ele realmente tá desempregado e sem dinheiro e mal consegue pagar as contas. O filme é sobre ascensão social mesmo, o que em teoria torna a narrativa mais fácil de causar empatia. O diretor claramente tem isso em mente e abusa de todas as formas possíveis para tornar o filme extremamente desconfortável. As posições que o Louis Bloom toma, as coisas que ele faz, é como se ele encontrasse respaldo e confirmação em outras figuras empreendedoras de sucesso. Sua forma de enxergar as coisas e as pessoas é sempre calculada e utilitarista. E toda a aura de sociopatia que circula o personagem é como se estivesse lá porque ele é um empreendedor perfeito. Mesmo isso parecendo bobo, eu até procurei na internet para ver se tinha alguma menção ao filme por parte de coaches ou blogs, e surpreendentemente, ou não, dá para achar várias páginas com títulos como Coisas que você pode aprender sobre empreendedorismo com o Abutre, ou o filme que todo empreendedor tem que assistir, ou esse que eu achei sensacional, do site Pergunte ao Homem, Tornando-se um Homem Melhor, com uma lista de filmes motivacionais que todo empreendedor deveria assistir. Ele fala que o filme é a verdadeira história de um homem com um espírito empreendedor que não aceita um não como resposta. Puxa, o fato é que apesar de terem consumido o filme sem absolutamente nenhum senso crítico, essas pessoas em algum nível estão certas. O Jake Gyllenhaal aqui é o empreendedor perfeito e entrega uma das atuações mais impressionantes que eu já vi. Ele tem algo de uncanny, que é tipo um estranhamento causado por uma coisa que parece muito humana, mas não é. Ele causa uma familiaridade estranha, ao mesmo tempo que tem uma urgência de algo muito desumano e assustador, que está sempre à beira de uma explosão que nunca chega. O diretor e o Jake Gyllenhaal acabariam se reunindo de novo falando de empreendedores em 2019. O filme é da Netflix e chama Velvet Buzzsaw. Aqui o Jake Gyllenhaal trabalha como um crítico envolvido no mercado da arte. Uma das personagens encontra um homem morto no apartamento ao lado dela, entra lá e encontra uma quantidade enorme de pinturas que deveriam ser queimadas. Ela e os outros personagens se envolvem na função de roubar essas obras e vender a preços muito caros e se veem diante de um tipo de maldição. Todos os personagens são pessoas detestáveis e pretensiosas, e pretensão é uma palavra-chave para esse filme. Ele meio que tenta chegar em vários lugares e é cheio de subtexto e referências internas ao mundo da arte que soam até elitistas numa primeira abordagem, mas que fazem parte da linguagem do filme, no sentido de que qualquer coisa que aparenta ter alguma profundidade está ali sem propósito, justamente para ser ignorada, já que o valor artístico não importa para nenhum dos personagens. Todas são extremamente superficiais. Primal consciousness. A connection to the world in its purest form. Ricky's still denying it. O filme é meio que uma sátira de si mesmo, tentando mostrar a futilidade desse meio do mercado artístico. Em nenhum momento ele consegue ser tão contundente quanto o Abutre, mas ele tem um ponto interessante.
A autoconsciência do estereótipo de empreendedor está presente aqui também e em um nível diferente do Abutre. Uma das críticas mais radicais à própria essência do capitalismo é aquela noção de que ele seria algo alienante e de que a tendência de pensar as coisas em forma de efetividade e produção apagaria a sensibilidade e o valor do ser humano. Mas é interessante reparar que esse antagonismo entre humano e capital, entre a arte e o dinheiro, é uma ideia ultrapassada. O capitalismo financeiro domesticou a parte revolucionária desse pensamento e transformou essas críticas, que antes eram bandeiras da contracultura, em estímulo à produção. A ideia de criatividade passa a ser soluções ágeis para dilemas de empresas, o famoso pensar fora da caixa do empreendedor. A ideia de sensibilidade passa a ser a habilidade de gerir pessoas. De repente dá para falar sobre arte e sensibilidade sem qualquer crítica social que envolva a desigualdade e problemas mais estruturais que cheguem nas empresas. Se cria essa figura mais bizarra e caricata de pessoas com alto senso crítico de arte que defendem a liberdade sexual e pautas ambientais conscientes como o veganismo e são totalmente insensíveis e desconexas da realidade. O filme, no fim, tem uns lados interessantes em mostrar essa domesticação da contracultura e da arte por parte da visão de mundo empreendedora e meritocrática. Have you ever felt invisible? As obras de arte meio que criam vida e se vingam das pessoas envolvidas com o esvaziamento delas. É como se fosse um tipo de virada de terror para matar todo mundo e gerar uma catarse de massacre de empreendedores. Mas é muito mais inofensivo do que parece. Essa catarse no Abutre nunca acontece. Ele nunca para de acumular tensão, a ponto de, em alguns momentos, ficar muito difícil de assistir. Mas a presença do Jake Gyllenhaal é magnética, não dá pra parar de olhar pra esse cara. E o diretor prova o ponto dele no momento em que tanta gente começa a admirar e se espelhar no personagem. Meu nome é Otávio e eu vou deixar algumas recomendações na descrição, então sempre deem uma olhada nela. E por favor, entrem na nossa campanha no Apoia-se. O Quadro em Branco só funciona por causa dela. Muito obrigado pela atenção e se cuidem.